A ameaça da Rússia não se limita aos antigos estados soviéticos e aos países com força militar inferior, bem como aqueles próximos de suas fronteiras. Numa avaliação atualizada da ameaça, o Serviço de Inteligência de Defesa da Dinamarca afirma que a Rússia muito provavelmente também usará força militar para desafiar os países da OTAN. Esta nova avaliação, preocupante e alarmante, resulta de uma resposta parlamentar do ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, onde o Serviço de Inteligência contribuiu com uma avaliação atualizada sobre os movimentos russos no norte europeu. O aviso surge numa altura em que a Dinamarca e vários países europeus chegaram à conclusão de que é necessário investir cada vez mais em suas forças armadas ainda mais rapidamente do que se esperava, para afastar ou impor medo sobre a Rússia ao longo prazo. A capacidade da Rússia para se adaptar a uma economia e a produção de guerra com grandes sanções e bloqueios ocidentais ficou no passado. E em vários governos europeus já se fala agora em ter apenas uma pequena janela de alguns anos para acelerar a produção militar. O ministro da Defesa Troels fez o mesmo anúncio sombrio no início da semana passada, dizendo, abre aspas, é urgente atualizar a defesa à luz da situação da política de segurança europeia, e o governo irá agora aumentar o ritmo dos planos, feche aspas, em clara referência à insegurança apresentada pela guerra na Ucrânia, que está chegando aos 2 anos de conflito. A Dinamarca não está errada, o mundo está à beira de um conflito, e Estados Unidos planejando depositar armas nucleares no Reino Unido, e como resposta, a Rússia dando indiretas de possibilidade de fazer o mesmo novamente, só que em Cuba, como na Guerra Fria. É importante mencionar que o relatório da inteligência cita a expressão desafiar a OTAN, só que não significa necessariamente que a Rússia entrará em guerra com a OTAN. Atualmente, os relatórios consideram improváveis que a Rússia queira desencadear um conflito militar com a aliança de defesa mais forte do mundo. Portanto, também não existe atualmente ameaça militar direta contra a Dinamarca, diferente das questões da Polônia, da Finlândia e da Suécia. Mas ainda assim, existem sinais de perigo e a Rússia está preparada para chegar à beira da guerra, tanto por causa de sua economia em instabilidade, quanto a guerra sem fim da Ucrânia. Os relatórios da inteligência destacam ainda que muito provavelmente a Rússia deve ter cuidado para evitar que as suas atividades militares desencadeiem o artigo 5º da OTAN. No entanto, é também muito provável que a Rússia tenha a intenção de usar os seus meios militares para desafiar os países da OTAN sem provocar um ataque iminente. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do canal. São mais de 70 itens exclusivos na loja. Acesse umapenca.com/área militar. Mas como então a Rússia desafiaria com poder militar as nações no Báltico sem provocar um ataque e reação do artigo 5º? Ainda mais agora com a provável entrada da Suécia para este ano na aliança? Um dos passos partirá exercendo pressão sobre países individuais, violando as suas fronteiras territoriais com aeronaves ou navios de guerra ou reunindo tropas ao longo da fronteira do país, sem, no entanto, terminar em guerra direta. O artigo 5º afirma que um ataque contra um país da OTAN é um ataque contra toda a aliança. Com a adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN, a posição estratégica da Rússia na região do Mar Báltico foi enfraquecida. E embora a Rússia não seja capaz de adicionar forças a curto prazo para então recuperar a vantagem militar na região, os russos buscam construir forças e criar novas unidades na região do Mar Báltico e na parte noroeste da Rússia. Para o então chefe das Forças Armadas dinamarquesas, General Flemming Lentfer, militarmente, a Rússia parece hoje mais forte do que o esperado, depois de quase 2 anos de guerra na Ucrânia. Para o general, está se tornando cada vez mais nítido que a Rússia está bem avançada na conversão da sua economia e produção para uma economia de guerra e produção de guerra, e que está de fato a reconstruir o seu poder de combate e o tamanho dos arsenais muito mais rapidamente do que pensavam, à luz da guerra na Ucrânia e das sanções internacionais.
Já o analista militar da Academia de Defesa dinamarquesa, Anders Puk Nielsen, descreveu anteriormente como poderia ser um possível ataque russo a um país da OTAN. Ele sublinha que o objetivo a longo prazo da Rússia é desestabilizar a aliança, na esperança de que a promessa constante do artigo 5º de ajudar uns aos outros acabe por ser apenas palavras vazias e sem efeitos. Certamente a Rússia não pensa em tentativas de conquistar territórios, são improváveis de acontecer, mas podem ser operações que paralisarão dos processos de tomada de decisão da própria OTAN. Essas medidas russas já estão sendo adotadas neste momento por Vladimir Putin. A Turquia disse que Putin deverá visitar o país muito em breve e ainda neste mês, naquela que seria a primeira viagem do líder russo a um país membro da OTAN, desde que ordenou a invasão da Ucrânia há 2 anos. Espera-se que o presidente Recep Erdogan se reúna com Putin principalmente para discutir a cooperação energética e a segurança na Síria, mas também a guerra na Ucrânia, que provavelmente será um tema central. As viagens de Vladimir Putin ao estrangeiro foram limitadas pelo risco de possível prisão devido a um mandado do Tribunal Penal Internacional por alegados crimes de guerra. O tribunal emitiu mandado contra Putin em 17 de março do ano passado, por crimes de guerra relacionados com o alegado rapto de crianças da Ucrânia. A Turquia não é signatária do Estatuto de Roma, que estabeleceu o tribunal, e não está vinculada às suas decisões, mas é um Estado membro da OTAN, que está lutando contra a própria Rússia na Ucrânia, fomentando com recursos materiais e financeiros, bem como observando soldados da aliança, já na reserva ou na inatividade, ou até mesmo pedindo baixa para se juntar à guerra lá na Ucrânia em apoio aos ucranianos. E Erdogan tem procurado mediar a paz entre as partes em conflito e reavivar um acordo apoiado pela ONU, que ajudou a arquitetar em 2022 e que permitiu as exportações de cereais ucranianos através do Mar Negro. Agradeço a sua presença em todos os vídeos de análise diários aqui no canal. E se gostou desse vídeo, então se inscreva e ative as notificações. Te espero em nossos canais no Telegram e no WhatsApp. Deixei links aqui nos comentários.